último dia de abril de 1500, dia 30, quinta-feira. Nesse dia os portugueses acordaram cedo, se alimentaram nas naus. Quando Cabral ia descer, quando Cabral ia ir para a praia, chegou o Sancho de Tovar com aqueles 2 índios que ele tinha levado na quarta-feira. E aí os índios subiram a nau Capitânia, forraram uma toalha no chão lá para os índios e eles comeram, né? Serviram algumas comidas. Daqui a pouco eles iam desembarcar, iam buscar lenha e água na praia mais uma vez. E alguém, um grumete ali do navio, deu para um dos índios um dente de javali, né? O Caminha fala armadura de um porco montês. É um dente de javali que o índio tentou colocar no beiço furado, não conseguiu, arrumaram lá alguma coisa, como se fosse uma cola para ele mesmo se arrumou lá e colocou, ficou muito satisfeito. E aí eles vão para a praia. Quando eles chegam na praia, havia 8 ou 10 índios apenas, mas assim que eles desembarcaram, de vários lugares da mata saíram muitos e logo havia quase 450 nas contas do Caminha. Desses 450, poucos estavam armados com seus arcos e flechas, e todos que estavam armados, naturalmente, assim, claramente não estavam interessados, não estavam preocupados ou não estavam usando aquelas armas para se defender. Todos trocaram aquelas armas por qualquer coisa que os portugueses ofereciam. Então, a impressão que eu tenho é que eles queriam aquelas coisas que os portugueses tinham para dar. Arco e flecha, madeira e lenha, eles tinham sobrando. Então eles queriam aquelas coisas, então levavam as armas para trocar por essas coisas que os portugueses tinham, que para eles era de grande valor, já que eles não tinham aquilo. Muito bem. O Caminha relata que eles estavam muito mansos e seguros entre os portugueses, muito mais do que os portugueses estavam entre eles. Isso ele diz 2 vezes no relato desse dia, da quinta-feira. O Cabral resolveu penetrar na mata, então acompanhado de outros, ele avança para o interior e chega num ribeirão, que o Caminha acha que é o próprio rio, o rio Mutare, que fica hoje ali naquele lugar, né? Cabralha, né? Santa Cruz Cabralha, na Bahia. E deixa eu tirar o som aqui desse outro celular. E aí, ali eles vão tomar água, vão folgar, vão descansar, vão extrair muitos palmitos para poder comer. O Caminha vai dizer que o arvoredo era muito denso, que era impossível alguém conseguir contar todas as espécies que existiam ali. Depois disso, ele retrocede um pouco na narrativa e conta uma coisa que já tinha acontecido. Então, parece que ele esqueceu de contar e voltou. O que foi que aconteceu? Quando eles desembarcaram dos batéis, que havia poucos índios ainda, o Cabral ordenou que eles fossem diretamente para a cruz que tinha sido construída na terça-feira. Lembra que eu falei que foi construída uma grande cruz? Pronto. E eles se ajoelharam e beijaram a cruz. E o Cabral queria que os índios percebessem a reverência que eles tinham por aquele objeto. Convidaram os índios a fazer o mesmo e eles fizeram, se ajoelharam e beijaram a cruz. Tá certo? Então, é a primeira vez então que os índios estão manifestando, ainda que sem entender, algum sinal de devoção a Cristo. O Caminha, nesse momento, vai fazer o seguinte comentário para o Dom Manuel. Ele não está escrevendo uma carta para o Dom Manuel? Então ele diz assim, que aqueles índios aparentemente se converteriam facilmente ao cristianismo, ao catolicismo, porque eles não tinham nenhum tipo de religião. Isso o Caminha está julgando assim, né? Como primeira impressão. E ele até comenta assim, olha, Deus deu tanta saúde, tanta beleza para esses índios, para esses nativos, que é fácil da gente supor que Deus deseja a salvação desses homens e que é obrigação de Sua Alteza fazer isso, salvá-los. Aí ele comenta, inclusive, que aqueles degredados que ficariam na terra poderiam aprender a língua, para que assim que fosse possível, enviarem pessoas para pregar na língua daqueles indígenas
o evangelho para eles. Muito bem. Que mais? Os índios os imitaram. Muito bem. Então, deixa eu citar para vocês aqui um trechinho da carta, que é o seguinte, veja. Creio, é o Caminha falando para o rei, naturalmente. Creio, Senhor, que com estes 2 degredados ficam mais 2 grumetes, que esta noite se... Não, acho que eu estou citando no lugar errado, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Não repara não, minha gente, eu não vou editar isso não. Aqui. Parece-me gente de tal inocência, falando dos índios para o Dom Manuel, que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Então é aquilo que eu disse. E, portanto, seus degredados que hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E olha que interessante, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. É meio que o Caminha está dizendo, esse povo é ingênuo, esse povo é como uma folha em branco, que você pode escrever o que quiser neles, né? O que não deixa de ser não deixa de ser ingenuidade do próprio Caminha pensar assim. Como a gente vai perceber isso com o decorrer do nosso estudo, a gente vai ver que não era tão simples assim. E aí ele diz, pois nosso Senhor Jesus Cristo, né, lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Ou seja, nosso Senhor deu saúde, beleza para esses índios, e eles são ingênuos, e nos trouxe até aqui homens cristãos, bons homens cristãos. Então não foi por acaso, é preciso salvar a alma desses índios, é isso que ele está dizendo. Tá, eu acho que é isso. Ele diz que é dever de Dom Manuel salvar a alma desses índios. Aí ele diz o seguinte, esses homens não lavram e não criam, ele deduz, né? Esses homens não plantam, não criam animais. Só que é um equívoco dizer isso, porque os tupiniquins praticavam agricultura, uma agricultura mais rudimentar, mas era praticada por eles. Parece que realmente não havia pecuária, criação de animais entre eles, mas agricultura com certeza. Aí ele vai falar que a alimentação deles era baseada no inhame, que uma raiz, né, provavelmente algum tipo de inhame que havia ali. E ele ainda ressalta o seguinte, que se os portugueses comessem todo tipo de legumes e carnes, não ficariam com a saúde e com a força daqueles índios que se alimentavam daquele inhame. Muito bem, muito mais sadios que os portugueses, ele deixa isso a entender. Ele ainda diz que naquele dia houve danças dos indígenas, da qual alguns portugueses participaram, ao som de um tamboril dos portugueses que estava sendo tocado. Na hora de ir embora, todos eles queriam embarcar, provavelmente porque tinham curiosidade e interesse naquelas coisas que todos que embarcaram ganharam. Mas os portugueses embarcaram apenas 4 ou 5 desses indígenas. Beleza, pessoal? Chegou o fim da quinta-feira, chegou o fim de abril. Amanhã, no nosso relato, é 1º de maio de 1500, sexta-feira. E é nesse dia que será feita a segunda missa, ou a primeira missa em terra brasileira, já que a primeira efetivamente foi no Ilhéu. Mas disso falaremos no próximo vídeo, tá certo? Um abraço.